Meu nome é Isabela Aparecida Cipreste Ribeiro, eu sou graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto e o título do meu projeto é Desafios e Oportunidades para o Nexo Água, Energia e Alimento na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. O projeto foi coordenado pela professora Lívia Cristina Pinto Dias, do Departamento de Engenharia Ambiental. Esse estudo teve como objetivo fazer um levantamento e análise dos dados sobre água, alimento e energia, com o intuito de identificar os desafios e oportunidades para o nexo água, energia e alimento na bacia do Rio Doce. Como objetivos específicos, esse estudo buscou responder as seguintes perguntas: como a água é utilizada para a produção de energia e qual a demanda de recursos hídricos para essa produção? Como a água é utilizada para a produção de alimentos e qual a demanda de recursos hídricos para essa produção? É possível identificar o momento mais provável em que a oferta de recursos hídricos será insuficiente para suprir a demanda requerida para a produção de energia e alimentos? A área de estudo foi a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, que é uma bacia interestadual, sendo 86% de sua área em Minas Gerais e 14% no Espírito Santo. A bacia dentro do estado de Minas Gerais é dividida em 6 subbacias denominadas Doce 1, Doce 2, Doce 3, Doce 4, Doce 5 e Doce 6. Foi realizado um levantamento de dados para possibilitar o conhecimento e a relação entre disponibilidade e demanda hídrica dentro da bacia do Rio Doce. Com esses dados, foi calculado o consumo hídrico total populacional, a produção de carne bovina, suína e de galináceos e seu consumo pela população, a produção de cana-de-açúcar e milho, além do seu consumo não só pela população, mas também por rebanhos destinados à produção de carne dentro da bacia e no uso da biomassa para a produção de energia. Com isso, obteve-se a demanda hídrica para a produção agropecuária e seu consumo junto ao populacional. Por fim, foi feita uma análise comparativa entre a disponibilidade e a demanda hídrica dentro da bacia do Rio Doce. Também foi realizada uma previsão de todos esses dados calculados para os anos de 2030, 2040 e 2050. A disponibilidade hídrica total de cada subbacia se apresenta pela soma de sua disponibilidade superficial à subterrânea. O território mineiro da Bacia Hidrográfica do Rio Doce possui 98 unidades energéticas em status de operação. Essas unidades são distribuídas pela bacia de forma que 67 são de aproveitamento hidrelétrico, 29 são termoelétricas e 2 são usinas fotovoltaicas. Entre as 67 unidades oriundas de energia hidráulica, 34 são centrais geradoras hidrelétricas, 19 são pequenas centrais hidrelétricas e 14 são usinas hidrelétricas. Essas unidades produzem energia de modo não consultivo, de forma que as águas utilizadas na geração de energia retornam ao curso d'água de origem, evitando perda de recursos durante o processo. Entre as 29 termoelétricas, apenas 3 fazem uso de biomassa. A usina da Jatiboca, situada no Doce 1, em Urucânia, é a única que produz energia por meio da queima do bagaço de cana-de-açúcar. Ao adicionar os valores de demanda hídrica para a produção de cana-de-açúcar e milho aos valores referidos à produção de carne, obteve-se a demanda total por água direcionada à produtividade agropecuária na bacia. Para a demanda total referente ao consumo, acrescentou-se também a demanda referente ao uso pessoal. Como a geração de energia para o aproveitamento hidrelétrico ocorre de forma não consultiva, sua demanda não foi adicionada por não existir perda hídrica significativa durante o processo. Assim foi possível comparar a disponibilidade e a demanda hídrica na bacia do Rio Doce. Repetindo a mesma linha de raciocínio, porém com os valores projetados, retratou-se a demanda hídrica total para produção e consumo dentro da bacia para os anos 2030, 2040 e 2050. Pela análise comparativa entre a disponibilidade hídrica e sua demanda, a situação atual da bacia retrata-se como positiva. Sua demanda pela produção agropecuária é atendida em toda a região. Sua simulação para 2030, 2040 e 2050 apresenta uma previsão satisfatória, demonstrando-se capaz de suprir sua demanda hídrica por quase todo o período projetado. Em 2050, a disponibilidade referente à produção no Doce 1
passa a ser escassa, porém, as demais subbacias são capazes de suprir as próprias demandas e exportarem parte de seus recursos para a região destituída. Quanto à demanda hídrica referente ao consumo pessoal e ao consumo agropecuário, o Doce 1 já apresenta capaz de atendê-las no dia de hoje, ao contrário do restante da bacia. Esse cenário permanece o mesmo até 2040, quando a demanda hídrica, de acordo com sua projeção, passa a ser escassa também no Doce 4. Os resultados relativos ao Doce 1 e ao Doce 4, obtidos ao longo da pesquisa, mostraram uma produção pecuária superior se comparada às demais regiões. Isso colabora para que a demanda hídrica nessas subbacias seja maior, pois não só há uma supernecessidade de água na criação dos rebanhos, como também no cultivo de cana e milha, os quais suplementam a alimentação dos animais tratados. Sendo assim, o presente estudo cumpre com seu objetivo ao responder às questões abordadas sobre o uso de recursos hídricos na produção energética e alimentícia no interior da bacia hidrográfica do Rio Doce, e em analisar sua autossuficiência até 2050. O projeto deixa espaço para futuros estudos que busquem alternativas de incremento das disponibilidades hídricas e atuações sobre suas demandas que possam ser aplicadas na bacia com o intuito de melhorar seu quadro e reduzir seu consumo, garantindo assim sua disponibilidade à população.